Eu vou bater papo aqui, gente, eu vou conversar. Eu trouxe essa pessoa aqui por entender que é um assunto de extrema relevância, que é essa questão dos trabalhadores, esses pais e mães de famílias que trabalham na rede de supermercado Mateus, em todo o Brasil, sobretudo no Maranhão. Eu estou aqui com o diretor, um dos diretores do Sindicato dos Comerciários, é o Igor... Exatamente, Igor Dias Moraes. Igor Dias Moraes, grande Igor. O Igor vem aqui, gente, porque tem uma... O que aconteceu? Amanhã, nessa sexta-feira, vai acontecer um movimento em Imperatriz, um movimento que foi organizado... São Luís, capital. São Luís, capital, que Imperatriz, São Luís, capital, e, na verdade, é uma advertência para uma possível greve. Meu irmão, seja bem-vindo aqui no nosso canal, tudo bom? Obrigado, Newton César, aí, pelo espaço, né? Importante também que os trabalhadores tenham voz também nesses espaços, né, de comunicação, né? E como você bem falou, os trabalhadores, né, da rede de gênero alimentício, de supermercados, né, sobretudo os trabalhadores da rede Mateus Supermercado no estado do Maranhão, que estão, sim, com essa mobilização, né, esse indicativo, essa advertência de greve que será realizado amanhã na capital São Luís e alguns municípios do estado do Maranhão também. E era isso que eu ia perguntar, porque tudo começa lá na capital do estado de São Luís, mas alguns municípios estão aderindo, esses trabalhadores estão entendendo que essas reivindicações são justas e precisam ser atendidas, uma vez que todo ano é a mesma coisa. A Ceilândia já confirmou, através dos trabalhadores, nessas duas unidades da rede Supermercado Mateus? Newton, importante dizer que esse movimento é de iniciativa dos próprios trabalhadores que não estão aguentando mais. O sindicato está só organizando, só acatando essa decisão. Exatamente, o sindicato está para orientar, né, e apoiar o trabalhador. Porque o sindicato é dos trabalhadores, né? Então, os trabalhadores é que estão sentindo na pele a dificuldade. E os próprios trabalhadores estão se organizando para fazer essa advertência, uma possível paralisação. Amanhã aqui em Açailândia também, e em alguns municípios, também na capital, já tem mais de 2.000 funcionários só na capital que já aderiram a esse movimento de advertência de greve, né? Então vamos para as reivindicações. É importante você que está acompanhando o nosso bate-papo aqui com o Igor, que é um dos diretores do Sindicato dos Comerciários de Açailândia. Vamos colocar aqui alguns pontos em que esses trabalhadores estão reivindicando, que é importante que a rede de supermercado possa atender, obviamente. Nós vamos começar aqui, por exemplo, com melhores condições de trabalho. Que tipo de pedido, que tipo de solicitação é essa sobre a questão, o que está faltando? Como é que é essa coisa de melhorar o quê? De que forma? Muito bem, Nito, boa observação, como você colocou aí. Essa é uma das reivindicações que os trabalhadores têm colocado entre as reivindicações que estão sendo pautadas por eles mesmos para estar reivindicando a empresa, né? Essa questão de melhores condições de trabalho, né, sobretudo porque na rede de supermercado, o trabalhador ele sofre muito a questão de assédio moral, desvio de função, acúmulo de função, pressão de coordenador, pressão de gerente, pressão de supervisor. Quer dizer, pressão de tudo quanto é lado, tudo quanto é jeito, cara. E tem muito trabalho também no setor de supermercado. E o setor de supermercado está utilizando o trabalhador, porque aqui, por exemplo, no Mateus, quando tinha uma única loja aqui, tinha 600 funcionários. Agora nessa loja tem 300 funcionários, 300 e pouco. E esses mesmos funcionários têm que fazer o trabalho de 600. E é isso que causa... Talvez seja por isso que muita gente fala que trabalhar no Mateus é uma escravidão. Agora eu estou entendendo por que muita gente fala isso, não é não? Talvez seja por isso, porque há um acúmulo de função, há um desvio de função. O sindicato recebe constantemente denúncia de desvio de função no Mateus Supermercado. Sem falar que tem trabalhadores que adoecem psicologicamente por estar trabalhando num ambiente... Carga horária pesada, né, Igor? São carga horária e descanso semanal que às vezes não existe. Tem trabalhadores que passam, que folgam uma vez por mês ali na empresa de supermercado. O sindicato já recebeu denúncia de trabalhador que uma vez no mês ele tira uma folga. Uma vez por mês? Exatamente, apenas uma vez, e trabalha de forma
um dia atrás do outro. Então, a gente está vendo aí que está tendo uma campanha nacional aí, pelo fim da escala 6 por 1. 6 por 1. Lá no Mateus é 7 por 1, é 8 por 1, é 9 por 1. Então, essa é uma das reivindicações, essas melhores condições de trabalho. Essa questão da valorização, a valorização dos trabalhadores, que também eles estão exigindo através desse manifesto. Que tipo de valorização? Nilton, principalmente é porque tem muitas empresas, né, que a gente critica até a forma dessa empresa dizer que valoriza o seu trabalhador, porque as empresas dizem que valorizam o trabalhador, bate a meta aí de milhões e milhões de reais, como o Mateus, por exemplo, que nesse último trimestre lucrou, né, teve de lucro aí mais de 300 milhões de reais. 300 milhões o lucro do Mateus agora, este ano. O último trimestre, apenas. O último trimestre. Exatamente. Gente, em apenas 3 meses. Exatamente. Cara. Mais de 300 milhões. Muito dinheiro, cara. Então, eles querem dizer que valorizam o trabalhador no sentido de, quando bater a meta, dar uma salva de palmas, dizer obrigado. Mas isso não é incentivo, cara. E isso não é valorização. Tem que valorizar também no bolso do trabalhador. O trabalhador precisa ter um salário digno para, pelo menos, ele ter condição de ter o alimento de cada dia para no outro dia estar pronto para trabalhar novamente. Então, essa valorização é reconhecimento. Quando o trabalhador bater a meta, reconhecer de forma financeira e econômica também para o bolso do trabalhador. Tem outro item que também está nesse bojo dessas reivindicações através dos trabalhadores do Mateus, da rede Mateus Supermercado, a valorização do auxílio alimentação, que há mais de 6 anos, olha só, há mais de 6 anos é apenas R$ 102 o auxílio alimentação, há mais de 6 anos, Igor. Exatamente, e eu acho que a população em geral aqui de Açailândia e do estado do Maranhão e do Brasil até acompanha que a cada ano o Mateus tem meta de inaugurar 10 lojas, 20 lojas, 50 lojas, e a gente vê também ele sendo incluído aí, o Grupo Mateus incluso aí entre os 10 mais ricos do Brasil, entre os 15 mais ricos do Brasil. Sim, de fato isso é importante e é bom para a economia, mas o trabalhador não pode ser esquecido. E como é que pode uma empresa que todos os anos, todos os meses, melhor dizendo, bate metas de venda, até no período de pandemia, as metas do Mateus eram atingidas, e aqui em Açailândia também a gente bate meta. O trabalhador de Açailândia, todos os meses, ele bate a meta do setor de supermercado, vendendo 10 milhões, 11 milhões de reais. E como é que um auxílio alimentação, que é uma forma de cuidar do trabalhador, da alimentação, garantir que ele tenha uma segurança alimentar, para que ele possa trabalhar com mais dignidade, para que ele possa trabalhar com mais incentivo ainda, para que ele possa desempenhar melhor ainda as suas atividades e suas funções, a empresa não investe. Acha que é gasto, acha que é despesa, mas não é investimento. Como é que há mais de 6 anos o Grupo Mateus, o maior grupo do estado do Maranhão, Norte e Nordeste e quase do Brasil, há uma disparidade com outros grupos que pagam mais de 300, 400 reais, 500 reais de auxílio alimentação, e os trabalhadores do Mateus, especificamente do estado do Maranhão, Nilton, que recebe R$ 102 reais há quase 6 anos. Há mais de 6 anos, melhor dizendo. Esses 102, Nilton, se tu dividir por muito dia... defasado, não está não? 6 anos, cara. Que coisa, né? Exatamente. Se dividir por dia, não dá R$4. Não dá R$4 por dia. Onde é que o trabalhador consegue comprar? Uma quentinha, uma marmita na rodoviária é 15 pau, né, velho? Qualquer lugar, uma paneladazinha aí é 15 conto. R$4 por dia, cara. Então, é lamentável essa situação desses trabalhadores. A questão do reajuste salarial também, como é que está? A questão, esses trabalhadores também, há anos, o sindicato vem acompanhando algumas injustiças do direito desse trabalhador. Alguns absurdos que acontecem na rede de gênero alimentício. A gente coloca o Mateus porque ele é o maior e é onde a gente recebe mais denúncia. Mas o setor de gênero alimentício é o que mais demanda denúncia para os sindicatos no estado do Maranhão. E entre as principais denúncias está a questão aí que está sendo colocada aqui, que é essa questão do auxílio alimentação, que alguns supermercados não têm e alguns que têm não reajustam de jeito nenhum. Então, essa é também uma luta que os trabalhadores estão
estão fazendo. Tem também uma questão aqui da questão da transparência no banco de horas dos trabalhadores. O que é isso? Transparência, eles estão pedindo transparência no banco de horas. O que é isso? É porque algumas empresas trabalham com um sistema de compensação de hora, né? Que a gente fala de banco de horas. Onde as horas extras que os trabalhadores fazem durante a semana, domingos, é colocada no, fica ali. No banco de horas, que a gente chama, né? Para ser compensada, né? E essas horas, a empresa tem 6 meses, 1 ano, para compensar essas horas. Não compensando, tem que pagar em dinheiro essas horas extras. Porque quando fala compensando, assim, o trabalhador, as horas ficam ali guardadas, por exemplo. Ele pode, por exemplo, transformar aquilo dali em folga. Exatamente. Mas se ele não quiser, a empresa tem que pagar. É isso? Isso. Só que no caso, as empresas, fazem o banco de horas, é legal fazer, e elas que escolhem, na verdade, se dá a folga ou se paga em dinheiro. As empresas têm essa prerrogativa? Isso, as empresas têm essa prerrogativa quando ela tem o sistema de banco de hora devidamente assinado pelo trabalhador, que muitas empresas fazem assim, né? Individual, porque o sindicato é totalmente contra o banco de hora e a gente não assina nenhum tipo de banco de hora para o trabalhador, porque é prejudicial para ele. Então, o problema que acontece no Mateus, a denúncia dos trabalhadores, é que eles não ficam sabendo da quantidade de horas que eles têm e no final do mês sempre eles estão devendo horas. Aí quando eles vão pegar folga, aí pega um pedaço, 2 horas, pega 3 horas de folga, pega 4 horas, pega um dia, mas não ficam sabendo com transparência quantas horas ele tem ali extras feitas naquele mês e quantos ele tem direito de folga. Aí sempre eles dizem que sente falta das horas que eles fazem, né? E esse é um problema. E a gente está pedindo aí pela transparência do banco de horas também. Olha, tá quase finalizando aqui, gente, mas tem uma pergunta que eu quero fazer assim. Eu tenho curiosidade de saber isso. Esses trabalhadores, atenção, gente, você que ligou agora, na sexta-feira, amanhã, sexta-feira, dia 6, os trabalhadores da Rede Supermercado Mateus irão às ruas fazer um manifesto aí, um manifesto de advertência de greve. Eles estão exigindo aqui algumas coisas que a empresa, pelo que eu estou vendo, já deveria ter resolvido há muito tempo. Agora, o assédio moral. Esses trabalhadores pedem o fim do assédio moral. O que é isso, Igor? Nilton, um dos principais formas de assédio, prática de assédio moral que acontece no local de trabalho, e a gente recebe denúncia de outros locais de trabalho também, mas o setor de gênero alimentício de supermercado é o setor que a gente mais recebe reclamação e denúncia de prática de assédio moral cometida por coordenadores, gerentes, supervisores, essas pessoas que têm cargos de confiança e, em alguns casos, também até os patrões mesmo. E essa prática de assédio moral, ela configura quando o coordenador, o gerente, aquele que está numa posição maior, ele quer muitas vezes humilhar o trabalhador, né? Fala de forma humilhante, grita com... Só porque está no patamar acima. Grita com o trabalhador, ameaça de demissão, ameaça de advertência, ameaça de justa causa. Isso acontece muito, né? Isso ocorre, infelizmente, isso ocorre, mas é meio que invisível, porque infelizmente... Os funcionários não têm coragem de denunciar, né? Exatamente, justamente porque ele depende do trabalho, a gente sabe disso, e a empresa também sabe disso. Mas só que ela não pode, é muito injusto usar essa forma para tentar coagir e coibir o trabalhador de fazer alguma coisa na empresa, né? de exercer seu trabalho na empresa da forma que o patrão quer. Tem outras formas de exigir. Tem a advertência, tem a questão da suspensão. Mas o assédio moral ele ainda é muito praticado, é uma questão meio que invisível muitas vezes, porque é muito complicado para o trabalhador provar. Por último, meu caro Igor, muito bem explicado aqui, né? Por último aqui, eu gostaria de repassar aqui aos nossos internautas de todo o Brasil, de todo o mundo, sobretudo do Maranhão, da região Tocantina, esse manifesto de amanhã. Também tem um item importante que a gente deixou aqui, que é o fim dos desvios de função e dos acúmulos de função. Ou seja, tem funcionário que é contratado para uma função,
né, e exerce outra. É isso? Exatamente. Então, esse assunto também, a gente tem muita reclamação de trabalhadores, não só de gênero alimentício, mas, mais uma vez, o setor de supermercado é onde a gente recebe não só o sindicato de Açailândia, mas o sindicato também de vários municípios do estado do Maranhão e da capital. Então, é importante dizer que na própria carteira do trabalhador tem o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação. Então ele foi contratado para ser operador de caixa. Ele não foi contratado para ser vendedor. E ele não é obrigado, né? Exatamente. O que obriga ele, Dilton, é a questão da ameaça. Da ameaça, a necessidade. Né? E aí é colocado sobre ameaça o emprego. É colocado aí vem o assédio moral. Né? Aí vem o assédio moral, aí vem o assédio moral. Então, esse desvio de função, ele é... As empresas conseguem que o trabalhador faça esse desvio de função porque ele depende do trabalho. E a gente diz, não, se a empresa mandar, você tem que fazer, mas denuncie. Então, tem lá a função para que o trabalhador foi contratado. Mas aquela questão que a gente falou, uma empresa que não bateu, que antes tinha 600 funcionários, agora com 300 e pouco, quer que esses mesmos funcionários façam as mesmas funções que 600 trabalhadores. Então, vai ter muito desvio de função e vai ter muito acúmulo de função. E isso é uma prática também que é considerada ilegal na Justiça do Trabalho, nas leis trabalhistas. Só para finalizar, amanhã, a partir de que horas? Então, amanhã está previsto para a partir das 8 horas da manhã. Só deixar claro aqui que ainda não é uma greve. Não é greve. É uma advertência de greve. É uma espécie de indicativo. É um indicativo de greve, é um alerta de greve. Alerta de greve. Exatamente, onde trabalhadores da empresa Mateus Supermercado irão paralisar por alguns instantes o trabalho e vão se manifestar ali em frente à própria loja e colocando os principais pontos aqui que a gente já falou, né, de reivindicação desses trabalhadores, que o principal, que tudo redunda em melhores condições de trabalho e salário e valorização dos trabalhadores e trabalhadoras. Muito obrigado, Igor. Muito Valeu, obrigado. Nilton. Boa sorte, meu irmão. Obrigado. Olha, o que a gente quer, na verdade, é que o bom senso prevaleça e que haja aí uma negociação e que seja feito algo através da empresa para que fique bom para a empresa, para a rede e para que também fique bom para os trabalhadores, que eles também precisam terem os seus direitos respeitados. E aqui a gente deixa um apelo até para o presidente do grupo, né? O Wilson Mateus. Exatamente, deixa um apelo para que, assim como ele olha para os trabalhadores da Rede Mateus de outros estados, que tem auxílio alimentação de 400, 480 reais, como é no caso do Piauí, do Pará, do Ceará, que trabalhadores da mesma rede recebem uma valorização melhor, enquanto que os trabalhadores da rede, que são aqui do estado do Maranhão, que é o estado dele, que é o estado de fundação do grupo, os trabalhadores são menos valorizados. Então a gente deixa um apelo aí também para o Grupo Mateus olhar com carinho e valorizar assim, os seus colaboradores, como eles chamam. Muito obrigado, e aquilo que a gente falou, a gente espera que o bom senso prevaleça e que seja bom para ambas as partes. Muito obrigado.